Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Este texto de 1 Reis, capítulo 17, é um dos mais conhecidos da Igreja de Jesus em todos os tempos. Ele deixa muito claro que para Deus nada é impossível. Mas há algumas verdades sobre esta história que precisamos refletir com muito cuidado. Como, por exemplo, o pedido ousado do profeta Elias e a resposta da viúva de Sarepta. Ele pede água e um pedaço de pão. A mulher, por sua vez, responde que o pouco que tem é para ela e seu filho comer antes de morrer de fome. O contexto bíblico nos mostra que havia uma seca severa nesta época e, com isso, escassez de alimento. Mesmo com a negativa da mulher, Elias insiste, desta vez dizendo: faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O convite do profeta para aquela mulher foi: tire os olhos da necessidade, daquilo que falta, e coloque-os no poder de Deus. A viúva de Sarepta creu. Fez conforme o profeta disse e a promessa se cumpriu. Enquanto havia seca, havia farinha e azeite na botija. Diariamente o Espírito Santo enchia as vasilhas da casa dela com o seu poder. Por muito tempo, os meus olhos estiveram na necessidade, o que faltava. Mas depois que conheci a história de George Miller, um homem de Deus que viveu no século XIX, minha atitude mudou. A biografia de George Miller é repleta de milagres, desde a provisão do pão diário para milhares de crianças órfãs, até uma oração dele que fez Deus mudar a direção do vento durante um rigoroso inverno inglês. Um homem de Deus. O segredo de George Miller: sua vida de oração. Ele não compartilhava suas necessidades com ninguém, mesmo que elas insistissem. Só o Senhor as conhecia e supria. Desde que conheci sua história, tenho tentado imitar seu estilo de vida. Depois de alguns anos, a percepção que tenho é a de que os meus olhos se abriram para perceber aquilo que não é visível. A certeza de que Deus estará lá. Sobre isso, veja o que está escrito em Gênesis capítulo 21, versículos de 15 a 20. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Quando a água acabou, Agar pensou que era o seu fim e o fim de Ismael. Os olhos dela estavam na necessidade, naquilo que ela conseguia controlar.
Mas perceba que o texto diz que Deus ouviu o choro do menino. E o fato de Deus ter ouvido o choro do menino fez com que ele se aproximasse de Agar e procurasse saber o que a afligia. A pergunta de Deus é: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus abriu os olhos de Agar e lhe mostrou uma fonte. Esse texto é muito interessante porque ele não diz que Deus criou uma fonte. O Senhor Deus não abriu uma fonte. A fonte estava lá. Agar é que não percebia. O que Deus fez? Tirou os olhos dela da necessidade e lhe mostrou a fonte. A partir daquela fonte, o futuro deles foi mudado. Porque alguém que estava se preparando para morrer, o texto continua dizendo que ela e o menino viveram e prosperaram no deserto. Esse texto me mostra, meu irmão, minha irmã, que só acaba quando Deus determina. Tire os olhos da necessidade. Somos tentados a querer manter o controle, mas enquanto não abrirmos mão disso, não veremos a glória de Deus. Sobre isso, veja o que diz Mateus capítulo 14, versículos de 15 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos apresentaram um plano para Jesus. Despede a multidão, manda a multidão ir embora. Mas Jesus tinha um plano melhor. E o plano de Jesus tirava os olhos dos discípulos da necessidade. Tudo que eles enxergavam era uma multidão faminta, e o que eles tinham, que na concepção deles não era nada, 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou o pouco que eles tinham e transformou em muito. Jesus transforma a escassez em abundância quando cremos nele. Jesus transforma o pouco em muito quando tiramos os olhos da necessidade e colocamos nele a nossa dependência. O desejo de Deus sempre foi e é o de cuidar de nós. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 16, versículo 8. Disse ainda Moisés: O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Perceba as palavras de Moisés: o Senhor lhes dará. A dificuldade que temos de depender de Deus é fruto da nossa natureza caída. Queremos estar no controle sempre, queremos controlar tudo. Mas naquele dia, aquele povo experimentou pão e carne à vontade. Deus enviou mais do que o suficiente. Deus enviou mais do que eles podiam dar conta. O problema de não termos uma colheita abundante está em nossa atitude com relação ao reino de Deus. A maioria de nós não prioriza a vontade do Senhor, mas sim a nossa. Sobre isso, veja o que está escrito em Ageu capítulo 1, versículos de 6 a 9. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam o monte para trazerem madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Planta muito e colhe pouco. Eles tinham voltado do cativeiro. Seu dever era reconstruir primeiro o templo e reativar a adoração a Deus. Mas aqui, depois de tanto tempo longe de Jerusalém, de Judá, vivendo como escravos, quando voltaram para a sua terra natal, cada um foi cuidar de sua própria vida. A nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Perceba que longe de Deus nada dava certo na vida deles, nada. Mas quando eles se arrependeram e voltaram, então o Senhor os fez prosperar na terra em que eles foram humilhados. É isso. O Senhor quer cuidar de mim e de você, continuamente. Mas pela fé nós precisamos parar de olhar para a necessidade e colocá-los em Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus nós te damos graças, porque Tu és bom. Seu convite é para que nós creiamos e confiemos em Ti. Pai, a nossa natureza caída, ela dificulta o processo. Além dela, tem o diabo, o tentador, que com as suas setas, com seus dardos inflamados, tenta a todo momento sabotar a nossa fé em Ti. É claro que nós somos os principais responsáveis, Senhor, por não crer em Ti. Por isso nós nos arrependemos. Eu te peço perdão em nome de Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Perdoe-nos em nome de Jesus. Mas, Pai, nos ajude, assim como o Senhor ajudou a viúva de Sarepta. Nos ajude a tirar os olhos da necessidade e colocá-los em Ti. O Senhor ouviu as centenas de milhares de orações de George Miller. Eu não creio que ele seja especial. O Senhor ama a mim, aos meus irmãos, às minhas irmãs, tanto quanto o Senhor o ama. Mas eu reconheço que a fé, a confiança e a dependência que ele tinha do Senhor, muitos de nós não quer ter. Mas eu te peço em nome de Jesus, nos ajude. Queremos depender cada vez mais do Senhor. Queremos orar e ser ouvidos. Queremos clamar e ver o milagre acontecer. O Senhor ajudou a viúva de Sarepta. O Senhor falou com Agar quando ela pensou que tudo que lhe restava era a morte. O Senhor transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. O Senhor enviou maná para o seu povo no deserto, pão, carne e água. Onde tudo morre, o Senhor fez o seu povo crescer por 40 anos. Pai, nos ajude a depender de Ti, a viver pela fé. Achamos que ter o controle de tudo é mais fácil do que viver pela fé, mas estamos enganados. Depender do Senhor é muito mais prazeroso e nos faz ter uma vida com muito mais tranquilidade. Então nos ajude, Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Nos conduza por esse novo e vivo caminho. Queremos glorificar o Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. E hoje, até o dia 12/8, isto é, até sexta-feira, nós estaremos celebrando a Semana da Multiplicação. E durante a Semana da Multiplicação, eu convido você, nós estamos unidos em um propósito de oração, colocando diante de Deus as áreas da nossa vida que precisam da sua bênção. A área da sua vida em que você precisa que aquilo que é pouco seja transformado em muito. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão depois de abençoar. Eu creio que Ele pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Então, faça o seu pedido nos comentários, nós vamos orar com você e por você.
Durante essa semana você tem a oportunidade de enviar sua oferta para o Jesus e a Bíblia. Isso através do Pix ou dos dados de transferência bancária que estão aparecendo aqui embaixo. Toda parte da sua oferta será investida, aplicada na pregação do Evangelho. É uma forma de você nos ajudar com os custos do canal e do site. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas. Este mês estará apoiando os cristãos perseguidos na Índia. Eles têm sofrido muita perseguição e este mês a sua oferta vai ajudar. Parte da sua oferta vai ajudar a estes irmãos. A sua oferta será enviada para uma boa terra. O Senhor Deus, Ele mesmo, se compromete a recompensar seus filhos e filhas por sua generosidade. O Senhor tem falado ao meu coração que está levantando uma geração de filhos e filhas dispostos a investir na pregação do Evangelho. Se Ele tem falado ao seu coração, envie sua oferta, ela será muito bem aplicada. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra e dessa oração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, com os olhos em Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deus abençoe sua vida e até a próxima.